Olá, amigos da TV Mundo Maior. No livro Obras Póstumas, no capítulo Teoria da Beleza, encontramos alguns trechos sobre a raça negra que levam algumas pessoas a considerarem a possibilidade que Allan Kardec era racista. Mas afinal, qual é a visão da doutrina espírita sobre os negros? André, nós recebemos um e-mail do espectador Francisco de Assis, da cidade de Eusébio, no Ceará, querendo saber qual é a sua opinião sobre a teoria do belo. E eu vou ler um pequeno trecho e gostaria que você comentasse. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto. O que Kardec queria dizer com isso? Entre todos os espíritos, todos sem exceção, que andaram nessa terra de Deus Pai, o único que não errou nenhuma vírgula, nenhum tio, foi Jesus. Todos os outros tiveram seus instantes mundanos. Mundano não é um palavrão, é de mundo, né? Kardec não fugiu a esta regra. Então, com todo respeito e amor que devemos ter para Allan Kardec, este grande pensador, no caso em questão, valendo-nos de um dito popular, Kardec pisou na bola, né? Foi uma opinião pessoal e também de alguns pensadores que à época julgavam realmente que os negros eram mais atrasados. Mas isso foi revisto. Aliás, o próprio codificador nos disse, por mais de uma vez, que se algum dia a ciência provasse que aquilo que ele trazia nas suas obras estava ultrapassado, que nós não tivéssemos dúvidas e ficássemos com a ciência. Eu, particularmente, acredito que este trecho das obras de Kardec precisaria, inclusive, ser extraído das obras, porque em absoluto tem a ver com o pensamento espírita. Kardec, neste caso, pisou no tomate. O Francisco quer saber também se você concorda que o negro é visto sob o ponto de vista espiritual como uma criatura atrasada a ponto de não ter condição e nem evolução espiritual de ser um facilitador de um grupo de estudo em uma casa espírita. Não, é impossível concordar com isso, né? Existe um grupo de pessoas que defendem que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E alguns até se dispuseram a estudar pontos que comprovariam que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Um deles eu acho extremamente significativo. Eu não cheguei à conclusão, e nenhum de nós chegaremos. Inclusive não me inclino em acreditar que é ou não é. Não importa, ele era Chico Xavier e Kardec foi Kardec, né? Mas Chico Xavier reencarna do Brasil, pobre, mulato, e com todo respeito, os atributos da beleza tal qual nós a conhecemos não estavam em Chico Xavier. E mesmo assim, tornou-se um dos homens mais lindos deste planeta, com todo o amor, toda a paz, toda a luz que nos trouxe. Então, em absoluto, a beleza física denota crescimento intelectual, moral. Isso já foi ultrapassado e hoje nós sabemos que as coisas não se dão dessa forma. Todos nós estamos numa média, né? Alguns um pouco mais evoluídos intelectualmente, outros espiritualmente, outros moralmente, mas todos nós estamos ali numa grande fatia média. Um dos homens tidos como um dos mais inteligentes da atualidade de todos os tempos, o físico Stephen Hawking, não é uma beleza em pessoa, muito ao contrário, é inclusive deficiente, e bota deficiência nisso, mas extremamente eficiente na sua capacidade intelectual. Nós encontramos pessoas muito belas exteriormente e muito feias interiormente. Na obra mediúnica de Chico Xavier, nós encontramos André Luiz citando em algumas vezes a feiura espiritual que alguns espíritos demonstravam uma vez desdobrados do corpo. Em um livro, inclusive, eu não me lembro qual, havia uma moça de rara beleza que quando dormia saía-lhe do corpo em espírito uma criatura extremamente
deformada em seu perispírito. Então, o que vale de fato é o que pensamos, o que fazemos e de que forma estamos conduzindo a nossa vida. O resto é uma grande bobagem. No e-mail, o Francisco relata também que ele é negro e trabalhador de uma casa espírita, e que quando eles iniciaram o estudo da teoria do belo, ele se sentiu discriminado por algumas pessoas e pensou até em abandonar o espiritismo. Como você acha que as casas espíritas devem abordar esse tema para evitar que situações como essa aconteçam? Nós nos lembramos agora do que nos traz André Luiz, por intermédio de Chico Xavier, em uma das suas obras. Ele diz: em vão lutará você contra o pântano, ajude-o a transformar-se. Né? Os exemplos, a lisura, o amor, o estudo, mostrará que aquilo que vale realmente é o que nós somos na nossa essência, não o que nós aparentamos ser. Não adianta abandonar a doutrina espírita, ou mesmo o grupo espiritual a que ele está alicerçado, porque ele vai para outro grupo e ali vai encontrar defeitos, porque criaturas humanas ainda estão em processo de aprendizagem. Então, em uma casa pode ter um dirigente preconceituoso, na outra casa pode ter um dirigente obsediado pela questão da pureza doutrinária, na outra casa podem ter dirigentes orgulhosos e vaidosos, mas os problemas sempre existirão. O que nós precisamos rever é o padrão de beleza, não o padrão de beleza exterior, mas o padrão de beleza interior. Levarmos em consideração as obras, o pensamento e as atitudes das pessoas. Estas sim é que devem denotar beleza. Até porque o padrão de beleza muda. Nós tivemos o artista plástico Botero, extremamente conhecido por pintar mulheres, homens, né, obesos, porque o padrão de beleza era o da obesidade. Hoje, nós estamos no outro excesso. O padrão da beleza é o padrão anoréxico, bulímico, né? Mas num tempo próximo, queremos crer, que o padrão da beleza será o da fé, do amor, das atitudes. É isso que importa. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também o Francisco pela sugestão do tema de hoje. E se você, assim como ele, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!